Graça e paz para você que vai ver este vídeo. Então vamos ler o verso 31. Aos teus testemunhos me apego, não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. É uma linguagem antiga. Vamos ler em outra tradução para facilitar o entendimento? O verso 31. Ó Senhor, tenho seguido os teus ensinamentos, não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Outra tradução na NVI, o verso 31 do Salmo 119. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Veja que tem já alguma diferençazinha. E na tradução viva, estou muito ligado à tua vontade revelada. Por isso, Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. É um texto onde Salmo 109 fala muito dos seus inimigos também, né? O Salmo 109 ele é um elogio à palavra, um elogio ao Criador e também uma oração. E nessa oração, Davi faz várias coisas. Ele fala que está triste, ele fala que vem do Senhor, o Criador, né? A sua força, que ele escolheu o caminho da verdade, né? E da fidelidade e do Pai. Então, tem muitas coisas preciosas nesse capítulo. Tem 176 versículos, é o maior capítulo da Bíblia, justamente para exaltar a palavra. Isso porque a palavra é a coisa mais importante que você pode ter nesse sentido bíblico. Todo o poder vem da palavra, é pela palavra que o Criador fez os céus e a terra. O sol, a lua, a luz. Em Gênesis ele fala, e disse o Criador, haja luz e houve luz. Então veja bem que é pela palavra do seu poder que ele sustenta todas as coisas. Então isso é muito importante as pessoas entenderem que se é a palavra você não tem nada, meu irmão. É a palavra. Voltando para a tradução JFA, aos teus testemunhos me apego. Olha só o que Davi, né, por mais que ele fez o que fez, mesmo assim ele se arrependeu. E ele fala, aos teus testemunhos me apego. Testemunhos aqui são mandamentos, são os princípios escriturísticos, são as leis do Pai, testemunhos, tá? E ele fala, não permita, Pai, que eu seja envergonhado. E todos nós somos cheios de falhas, e por isso que Davi fala isso. Pai, eu me apego aos teus mandamentos, não deixa que eu seja envergonhado. Justamente por causa dos inimigos que ficavam difamando ele, tramando coisas contra ele. Então, a questão é que as pessoas têm que compreender que todos somos falhos, mas por isso justamente que precisamos do Pai, né? E então vem os filhos do diabo acusar os outros, né? Sendo que eles são bem piores. Então, Davi está fazendo essa oração aqui ao Pai, né? Então ele fala que tem seguido os teus ensinamentos, olha só. Então, testemunhos também pode ser traduzido como os ensinamentos do Pai. Não me deixes passar pela vergonha do fracasso, né? Davi está orando aqui ao Criador. Davi está orando aqui ao Pai, né? Porque ele estava nesse momento obedecendo a palavra e pedindo ao Pai para que não fracassasse, para que não o caluniassem, né? Uma atitude de Davi, né, de humilhação perante o Criador, de reconhecimento da superioridade do Pai, que ele depende do Pai, a dependência do Pai, nós somos dependentes do Criador. As pessoas têm que compreender isso, por isso precisamos buscá-lo. Todos somos dependentes dele, porque ele é o autor da vida, sem ele não somos nada. É por ele que nos movemos, somos e fazemos as coisas. Então, as pessoas têm que reconhecer esta soberania divina. Soberania divina é esta que a maioria rejeita e sequer conhece. A soberania divina. Sabia que isso está na Bíblia? Sabia que a soberania é um atributo do Pai? Ou seja, é uma qualidade que ele arroga para si.
É algo que está intrínseco nele, a soberania divina, meu irmão. E isso é muito importante você saber. Eu vou deixar então aqui, para você assistir essa playlist. O link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado no topo. Então, as pessoas têm que reconhecer isso. As pessoas hoje não atribuem ao Pai a soberania. Não. As pessoas, a maioria, arrogam para si as escolhas, né? Como se as pessoas é que fossem soberanas. Como se o Pai não fosse totalmente soberano. Como se ele não tivesse o controle de tudo. Como se ele não determinasse as coisas. Como se ele não decretasse as coisas. Então, as pessoas, na verdade, no fundo, a maioria não conhecem o Criador. Não conhecem. Por isso que o caminho é largo e muitos vão se lascar, e o caminho é estreito e poucos vão ser salvos. Não querem conhecer, não querem nada. Verso 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Outra tradução. NTLH. Eu me apresso em obedecer os teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. NVI. Verso 32. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam. A Escritura, pessoal, é um guia. A Escritura é a luz que ilumina os passos. É a lâmpada para os pés. Ela tem que ir na frente para você saber aonde pisar, o que fazer e como fazer. Pois me deste maior entendimento. Veja, o conhecimento que a Escritura nos dá amplia nossa compreensão. Nosso entendimento fica mais abrangente e nós passamos a olhar as coisas com olhos espirituais. Perceba que os mandamentos, eles são um guia. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Como assim o caminho dos teus mandamentos? Você recebe um mandamento: amarás o Criador acima de todas as coisas. Então você vai seguir este mandamento. Você vai então começar a colocá-lo, o Pai, em primeiro lugar na sua vida. Você vai começar a fazer tudo em prol dele, em primeiro lugar. Pessoas já não estão em primeiro lugar. Coisas já não estão em primeiro lugar na sua vida. Dinheiro já não está no primeiro lugar na sua vida. Relacionamento já não está no primeiro lugar na sua vida. Nada está em primeiro lugar na sua vida, a não ser o Criador. Isto é amar o Criador acima de todas as coisas. Quando você começa a fazer isso na sua vida, você vai estar então percorrendo o caminho dos teus mandamentos. É só um exemplo deste mandamento. Verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. O Criador decreta. Ele é soberano. E as pessoas não fazem nem ideia disso. As pessoas acham que, na verdade, o Criador criou todas essas coisas e deixou que o ser humano fizesse escolhas que denotam objetivos definitivos. Só que aí, para isso, você teria que eliminar a soberania do Criador que controla todas as coisas. Né? Vamos dizer assim, que a divindade suprema já não seria a divindade suprema. Por quê? Porque ele não tem controle sobre a sua vida. Então aí, é aí que está o ponto. Quem é o Criador para você? Ele decreta as coisas, né? Ou não está nem aí para a humanidade. Né? Deixou você aí e, sei lá, apenas está vendo o desenrolar desse mundo. Tipo assim, tudo no acaso, né? Tudo é por um acaso. É lamentável, as pessoas não sabem quem é o Criador, de fato, né? A sua maioria. Porque biblicamente ele decreta. Biblicamente ele manda. Biblicamente é ele que controla. Você não está no controle da sua vida. Você pode sim fazer escolhas, mas elas estão limitadas dentro do limite da sua natureza caída e corrompida pelo pecado. É um assunto que quase ninguém fala, mas está na Bíblia. Então, quem nega essas coisas, nega simplesmente a Bíblia e, lamentavelmente, né, se torna um heréticozinho. O ensinamento vem do Pai. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Veja que quem ensina é o Criador. Tá? Né?
E claro que pessoas capacitadas, as quais o Criador capacitou, também são instrumentos usados na mão do Pai. Dá-me a capacidade de aplicar a tua lei. Olha só, aplicar a tua lei. Assim obedecerei a ela de todo o coração. É muito interessante esse termo aplicar aqui, porque é um termo esquecido. É um termo que as pessoas esqueceram. Aplicar. Aplicar a palavra do Criador no dia a dia. Por que Davi está falando isso? Porque isso é cumprir os mandamentos. Foi isso que o Messias veio nos ensinar também. Ele fala assim, olha, aquele que me ama é o que obedece a minha palavra. Obedecer a palavra é exatamente isso aqui. Aplicar diariamente na vida. Aqui, ó, a tradução mais, vamos dizer assim, o termo mais antigo seria assim, ó, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Olha só esse versículo, pessoal, do Salmo 119, verso 34. Está revelando justamente o que hoje as pessoas não fazem. E elas se dizem crentes. Não, hoje uma pessoa que se diz crente, ela pode postar fotos e vídeos como virtuais no Instagram. Mas são crentes. Os ditos crentes, eles podem dar golpes nos outros e roubar os outros, mas são crentes. Podem difamar os outros, mentir sobre os outros, caluniar os outros, mas são crentes. Podem fazer fofoca dos outros, viver a vida como quiser, na lambança da iniquidade, em adultério, em traições e tudo mais, mas são crentes. Não, meu irmão. O crente é o que guarda a tua palavra. De todo o coração cumpre. Esse é o crente. Está entendendo a discrepância comparado aos dias de hoje? Analise o que as pessoas estão fazendo e falando hoje em dia. Hoje pessoas negam a Bíblia, negam as suas doutrinas e se dizem crentes, se dizem salvas, se dizem cristãs. Guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Lei aqui, você pode resumir todo o Evangelho. Os mandamentos do Pai, inclusive também muitos daí da Antiga Aliança, porque inclui aqui mandamentos da Antiga Aliança, porque Salmo 119 está falando das leis que já existiam. Amarás o Senhor teu, o Criador de todas as coisas. Enfim, tem muito mandamento aqui. Então perceba que a gravidade desse assunto é muito maior do que você pode imaginar. Você até hoje pode não ter sido salvo ainda. E a coisa mais importante que você deve ter na sua vida é a sua salvação. Você já é salvo? Você obedece à palavra? Eu estou dizendo de você cumprir os mandamentos. O que eu mais estou percebendo é a total discrepância entre o que claramente diz a palavra e a vida dessas pessoas. E a pergunta é, será que você não é uma dessas pessoas? Você já se converteu? Você já se arrependeu dos seus pecados para poder obedecer à Bíblia? Porque, meu irmão, agora nós vamos abrir aquele texto que eu falei no início. Olha só o quão sério é isso. Olha só. Aqui em João, tá? No Evangelho segundo João, no verso 15. Olha a evidência se você obedece ou não. Se você ama o Messias ou não. Se me amais, o Messias está falando aqui, guardareis os meus mandamentos. O que é guardar? Conhecer e praticar os mandamentos. Mais especificamente aqui, praticar os mandamentos.
aplicar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Muito importante. Especificamente sobre a expiação eficaz. Se você não sabe o que é expiação eficaz, cuidado. Talvez você ainda não é salvo. Porque depende de você compreender o que é expiação para ser salvo. Porque a expiação foi o que o Messias fez na cruz. E se você não compreende isso, então você não sabe o que o Messias fez na cruz de fato. Não, meu irmão. Não.